Olá, terça-feira, dia 27 de novembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Com a aprovação dos 32 vereadores presentes, Câmara de Campinas cria comissão processante para apurar responsabilidade do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde. Luiz Henrique Cirilo, presidente da comissão processante, marca para hoje a primeira reunião. Vereador Luiz Rossini questiona valets por estacionamento irregular. E no esporte é hoje. Primeira partida da semifinal do Campeonato Feminino de Basquete entre as campineiras do Veracruz e a equipe de Araraquara. Durante a reunião ordinária de número 73, os vereadores presentes decidiram pela criação de uma comissão processante para apurar o envolvimento do prefeito Jonas Donizete no caso Ouro Verde. Acompanhe como foi. Logo no início da reunião ordinária, o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi, fez a leitura das regras da abertura da comissão processante. Não haverá possibilidade de realizarem inscrições para a fala, nem haverá possibilidade de uso de tempo de liderança ou encaminhamento de votação. Recomendo, então, aos senhores vereadores que desejarem falar sobre o assunto, que utilizem outros momentos da reunião ordinária que não seja aquele destinado à análise da denúncia. Os vereadores que estavam licenciados, André von Zuben e Luiz Iabico, retornaram ao Legislativo como titulares das cadeiras para participarem da votação. O vereador Marcelo Silva falou dos motivos que o levaram a propor a investigação contra o prefeito. Uma investigação muito forte feita pelo GAECO, provas robustas, provas contundentes, agentes políticos presos, empresários presos. Então chegou, acho que o momento da Câmara Municipal dar uma resposta para tudo aquilo que está acontecendo, que salta aos olhos da população e daquele que mais precisa, daquele que está indo ao posto de saúde, não está encontrando medicamento, daquele que está sendo internado no Hospital Ouro Verde, não consegue um exame. Então, acredito que a Câmara entendeu esse momento político. As provas são muito fortes nos autos contundentes. O vereador Marcos Bernardelli, que representou a base do governo, que antes rejeitou o pedido de instalação da CPI da Saúde, afirma que é preciso acabar com toda e qualquer dúvida em relação aos fatos relacionados ao desvio de verbas do Hospital Ouro Verde. O vereador Marcelo Silva elencou ali alguns fatores e fatos que ele entende que caracterizam a omissão do prefeito. Eu apresentei aqui um rol de itens que nós poderíamos ficar discutindo assim por um longo período, mas achamos por melhor decidir acompanhar o pedido e a maciça maioria, eu acho que quase a unanimidade dos vereadores da base vão votar favorável à abertura dessa comissão processante, porque vai dar oportunidade do seu prefeito, do executivo, do governo vir aqui e expor, dizer o que fez, relatar quais foram as providências tomadas nesse período todo no que diz respeito ao Hospital Ouro Verde. De acordo com a lei, o autor do pedido de comissão processante está impedido de participar da votação. Por isso, o suplente foi convocado a assumir o cargo e participar exclusivamente desse momento. Os parlamentares usaram painel eletrônico para a votação e Diniz declarou seu voto no microfone de aparte. Senhor presidente, sim, eu sou favorável à abertura da comissão processante. Apenas o vereador Carmo Luiz estava ausente e, por unanimidade, a comissão processante foi aberta. São 31 vereadores no painel eletrônico e mais a votação do vereador Ângelo Diniz. Então, são 32 votos com uma ausência. Então, com 32 votos, a denúncia está recebida. Após a aprovação da comissão processante, proposta pelo vereador Marcelo Silva, foram sorteados os componentes entre os parlamentares. Com o plenário lotado, o presidente Rafa Zimbaldi deu início ao sorteio assim que a abertura da comissão processante foi aprovada durante a 73ª reunião ordinária. Em cada papel, o nome de todos os vereadores titulares, exceto de Marcelo Silva, que é o proponente da CP e vai participar dos trabalhos na condição de denunciante.
As regras para o sorteio e o funcionamento de uma CP são determinadas pelo Decreto Federal 201 de 1967. Uma procuradoria jurídica está orientando de que o Decreto 201 sobrepõe o regimento interno. Então, uma comissão processante ela é regida perante o Decreto 201 e não pelo regimento interno. Eu solicito o vereador Luiz Cirilo, vereador Felipe Marquesi, vereador Gilberto Vermelho, que no microfone de ordem manifeste o interesse ou não de participar. Sorteado os vereadores Luiz Cirilo, Gilberto Vermelho, ambos do PSDB, e Felipe Marquesi, do PR. Cirilo foi escolhido presidente da CP e o relator será Vermelho. Não podemos nos furtar a essa situação de estudar, de fazer com que o princípio constitucional do devido processo legal, e lá está incluída a ampla defesa e o contraditório, permitir com que tanto a acusação quanto a defesa do prefeito possam exercer na plenitude todos os meios inerentes a tentar apresentar as provas que entenderem pertinentes. De acordo com o decreto federal, a comissão processante terá 90 dias para realizar os trabalhos. Neste período, fará a oitiva de testemunhas e convocados e também vai anexar documentos para a produção do relatório final. Os parlamentares falam da importância do trabalho que poderá definir o futuro da cidade. O relatório vai traduzir aquilo realmente que contempla em todo esse processo da comissão processante. Estou muito tranquilo, estou preparado para fazer um bom relatório junto com o Felipe Marquesi e com o Cirilo, para que nós possamos dar uma resposta à população. Nós estamos trabalhando aqui de forma séria para que essa comissão possa trazer o relatório para esta casa e que seja votado de forma séria. E com certeza nós trabalharemos muito para que sejam passadas claras, para a população o que realmente está acontecendo na nossa cidade. Ontem ainda foram discutidos e votados 5 projetos. Confira o resultado completo da pauta. Adiada a votação do projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Silva, que acrescenta os parágrafos à lei número 14.072 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a instalar academias ao ar livre no município de Campinas e dá outras providências para viabilizar a possibilidade de formalização de convênios para disponibilizar profissionais de educação física nas academias ao ar livre instaladas no município de Campinas. Aprovado em primeira discussão, o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, que institui o programa IPTU Verde no município de Campinas e dá outras providências. Aprovado em turno único de discussão, o projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que declara órgão de utilidade pública municipal a Associação Projeto Resgate de Efraim. Também foi aprovado o projeto de decreto legislativo do vereador Paulo Haddad, que concede diploma de honra ao mérito à Unimed Campinas. E por fim, aprovada em turno único a proposta do vereador Felipe Marquesi, que concede diploma de honra ao mérito à Associação Beneficente Redenção. A reunião ordinária já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Durante a reunião ordinária de número 72, o vereador Luiz Rossini protocolou um requerimento questionando a Prefeitura sobre a relação entre o serviço de valet e estacionamento irregular em ruas do bairro Cambuí. De acordo com o parlamentar, o comércio do bairro Cambuí, que possui o serviço de valet, onde um manobrista profissional guarda e busca o veículo para os clientes, estão deixando os carros em lugares irregulares. O bairro Cambuí ele possui muitos restaurantes, bares, lanchonetes que estão sendo servidos com serviço de valet para estacionamento. E isso, na visão de alguns, tem gerado alguns problemas. Alguns veículos são estacionados de forma irregular em cima das calçadas ou até na frente de garagem, dificultando a saída de morador, às vezes à noite, na madrugada. Apesar de não ter como provar que são os valets que estão parando os veículos em lugares proibidos,
O vereador quer uma resposta da prefeitura sobre a regularização deste serviço. A ideia é, a exemplo de 8 municípios, São Paulo, Curitiba, que tem uma regulamentação para esse tipo de serviço, eu estou requerendo informações do prefeito, primeiro para saber se existe legislação que regulamenta o serviço de estacionamento de valetes na cidade, né? Segundo, quais são os critérios para que esse serviço seja prestado, executado. Terceiro, como esse serviço é fiscalizado. E a partir daí, saber que medida a gente pode tomar para disciplinar. Na verdade, nós não somos contra, isso é realmente uma necessidade, mas às vezes parece que ele é feito de forma irregular ou inadequada. Um requerimento do vereador Edson Ribeiro pede informações sobre a compensação que vai ser realizada após a retirada de árvores dos trechos onde está sendo construído o corredor do BRT. No requerimento, o vereador Edson Ribeiro pede informações sobre a compensação que vai ser feita após a retirada de árvores por onde vai passar o BRT. Enquanto muitos estão plantando, outros estão arrancando. Então eu gostaria de saber aonde que está sendo replantada essas mudas, para que nós tenhamos um ar sem essa poluição toda. Então, eu gostaria de saber aonde que estão plantando essas árvores que estão tirando da obra do BRT. O vereador quer saber o número de árvores que foram retiradas e o número de plantios para a compensação. Além disso, no requerimento, Edson Ribeiro pergunta sobre os prazos para que essa compensação ocorra e destaca a importância ambiental e urbanística da arborização. Se for plantada o dobro, beleza. Pelo menos a que está sendo cortada é uma obrigação de nós, vereadores, e o governo municipal saber o que está acontecendo, o que está passando. Eu fiz esse requerimento de informação para me cobrar justamente o governo municipal para saber aonde que estão plantando essas árvores e que árvores que são, porque tem árvores de lei. Então eu gostaria, já que for para plantar, que plante árvores de acordo e principalmente até mais daquilo que foram arrancadas. Edson Ribeiro garantiu que vai continuar fiscalizando. Esse vereador vai cobrar e eu quero saber aonde está sendo replantada essas árvores ou outras árvores no lugar dessas. No dia 1º de dezembro, acontece na Estação Cultura, das 9 horas da manhã às 3 horas da tarde, a terceira semana da Juventude. Uma feira de oportunidades com palestras, debates e oficinas voltadas à inserção e aperfeiçoamento do jovem no mercado de trabalho. Olha só, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente recebeu conselheiros tutelares. Entre os assuntos discutidos estava a necessidade de buscar soluções para o déficit de vagas em creches. Um dos assuntos discutidos na Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude foi a falta de vagas nas creches. A reunião contou com a presença do vereador Carlinhos Camelô. Em agosto, o déficit era de 6.800 vagas. De acordo com o presidente da comissão, está sendo feita uma reunião conjunta entre o Ministério Público, a comissão e os conselhos tutelares para buscar uma solução para o problema. Hoje nós temos milhares de crianças que estão fora das creches. E é comum, por exemplo, o conselho tutelar receber ali uma visita de uma mãe que tenta entrar com uma ação e dessa ação, eu dizia a ele, essa ação acaba furando a fila de muita gente que está esperando lá. Quer dizer, é um problema também crônico, né? Mas nós vamos, inclusive, tentar buscar, não digo a solução para tudo isso aí, mas pelo menos tentar amenizar essa situação. Este conselheiro explicou que será muito difícil zerar a fila de vagas em creches. O problema de falta em creche é generalizado. De todo o estado de São Paulo, não é exclusividade de Campinas. Em Campinas, o número é maior, pela cidade ser maior e pelo nível do atendimento que nós temos aqui, que é nacional. Nossa educação municipal é premiada nacionalmente falando. Então, em que pese os avanços acontecerem, sempre vai faltar vaga. O ideal é que não falte, mas a gente sabe que essa realidade existe. Mas uma das possibilidades para amenizar esta situação é fazer parcerias com instituições privadas. E uma das coisas que o Dr. Rodrigo tinha apontado na última audiência pública seria a parte de uma possibilidade de convênios com a
com iniciativa privada que pudesse solucionar, que pudesse construir novas creches de forma mais rápida para atender e diminuir um pouco dessa demanda. Com essa ideia inovadora das TACs, dos termos de ajustamento de conduta, só em TAC foram criadas 455 vagas. Vereador, ou seja, não foi gasto um centavo público. Então, vai ter um novo empreendimento imobiliário, ele já vem com a infraestrutura. O poder público não vai precisar ficar correndo atrás. O presidente da comissão afirmou que é importante a união dos setores para que os problemas relacionados à criança e ao adolescente possam ser resolvidos. Nós não somos executivo, nós somos legislativo, mas eu creio que a coisa anda a partir do momento que tem essa junção, né, esse trabalho conjunto, legislativo, executivo e judiciário. Hoje, às 6h30 acontece o encerramento da primeira turma do programa da pré-aceleração de negócios Go On Woman, projeto que busca favorecer a evolução e a consolidação de negócios liderados por mulheres a partir da formação empreendedora. O evento acontece no Go On Office, na rua Elvino Silva, número 285, na Vila Brandina, aqui em Campinas. O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Campinas e região divulgou esta semana uma pesquisa de economia com as expectativas do mercado nos setores da indústria, comércio e serviços para 2019. Economistas do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Campinas e região, se reuniram esta semana para divulgar a pesquisa sobre o clima econômico da RMC. Os profissionais vêm acompanhando o mercado desde o início do ano. É uma perspectiva de que o novo governo deverá ter cuidado com a responsabilidade nas suas despesas, com o orçamento, e isso dá um cenário mais tranquilo que prevê investimentos de fora e aqui de dentro também. É uma perspectiva muito boa para o ano que vem. Os dados apresentados analisam o mercado no primeiro semestre deste ano e o segundo. Sobre a mudança de governo, dos empresários entrevistados, 89% acreditam em uma melhora em 2019. Quando se fala em crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, para a economia da região, 51% esperam um aumento acima de 2% para o ano que vem. Os empresários da região somam 37% dos que acham que a injeção de recurso, estimular consumo e produção, capacitação, ensino e educação são medidas para reduzir o nível de desemprego do país. 55% consideram que a reforma da Previdência é prioridade antes da tributária e política. E ainda sobre o mercado, 78% dos entrevistados entendem que o mesmo está em expansão. A retomada ela é mais lenta, mas é fundamental que haja geração de postos, que haja uma economia consistente, para que haja geração de postos de trabalho. No mesmo evento, a IBEF divulgou o profissional e as empresas que foram premiados pelo trabalho exemplar no setor. O chefe da equipe de finanças da Kion Group recebeu o troféu Equilibrista. Para mim é o reconhecimento do meu trabalho, mas sem dúvida nenhuma, ninguém faz sozinho, né? Tem a equipe, tem meus parceiros, tem a equipe inteira, tem a empresa inteira, a Kion como empresa. Então estou aqui hoje graças ao trabalho que eu, minha equipe, meus companheiros de empresa e de Kion realizamos. Receberam o troféu Destaques do Ano as empresas Benteler, na categoria Indústria, Arcel Empreendimentos como empresa brasileira e o Instituto Educacional Dona Carminha, na categoria Responsabilidade Social. E a gente percebe claramente que a análise que o Conselho fez para eleger essas empresas também foi no mesmo sentido. Qualidade de serviço prestado, solidez financeira. Quer dizer, então tudo isso é feito de uma maneira, o Conselho analisa informações disponíveis no mercado das entidades. Hoje, lá em Araraquara, o Veracruz Basquete tenta sair na frente na primeira partida da semifinal do estadual. Depois de terminar a primeira fase na segunda colocação, o Veracruz Basquete faz hoje o primeiro jogo da semifinal, às 8 horas da noite, em Araraquara,
contra as donas da casa. Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Veracruz tem a vantagem de jogar os 2 últimos jogos da série em Campinas. De fora de praticamente todo o campeonato, já que estava com a seleção argentina, a armadora Meli Greter está confirmada para logo mais. Um reforço e tanto. Com certeza, com Meli Greter, tudo deve ficar mais fácil. Amanhã a gente conta como foi essa história do primeiro jogo da semifinal. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30. Até lá, tchau, tchau.